E quero ler para nós no Evangelho de Mateus, dando sequência ao que eu falei hoje de manhã. Hoje eu falei sobre Mateus 13, de 47 a 50, a parábola da rede. Falei no Papo de Graça, às 11 horas da manhã. E agora eu quero falar numa parábola antecedente a essa, que está nos versos 45 e 46 de Mateus 13. E diz assim, é Jesus falando, usando essa linguagem da metáfora para dizer, para estabelecer imagens, paralelos, comparações, assemelhamentos, coisas assim que ajudassem as pessoas a ver, a enxergar, a perceber, a visualizar. Ele pintava imagens que davam às pessoas a chance de enxergarem. O objetivo pedagógico dele era esse, era fazer com que as pessoas enxergassem o que ele estava dizendo, vissem o que ele estava dizendo. Essa é uma coisa interessante em Jesus, é que ele tem essa vontade enorme de fazer com que o ser humano veja o que ele está dizendo. Veja. Ele não tem uma ilha de edição, nem uma câmera, nem um projetor, ele não tem um grupo de pessoas que ele possa ensaiar para representarem, não, mas ele usa aquelas teatralizações da natureza o tempo todo, ou daquilo que faz parte da conversa humana, das histórias humanas. Ele está sempre apanhando imagens. Um pai tinha 2 filhos. Um sempre dizia não, 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 e o outro sim, sim, sim. Mas no fim, quem estava sempre presente fazendo a vontade do pai era um filho que dizia não, não, não. O certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles lhe disse, pai, dá-me parte da herança, a minha parte da herança, porque eu vou me retirar. Ele fala de uma mulher que perde um valor, uma dracma, e passa o dia inteiro procurando a dracma, e quando acha, dá uma festa que eventualmente custa mais do que a dracma que ela achou. E ele vai assim falando, sempre evocando comportamentos e psicologia humana, por exemplo, como a mulher e a dracma. É uma coisa extraordinária, né? Tanto quem é mulher como quem conhece mulher sabe que aquela imagem é uma imagem extraordinariamente pertinente, porque entre os gêneros, se há um que tem uma capacidade, uma vontade natural de achar coisas perdidas e dedicar-se a isso até encontrar, é muito mais o gênero feminino do que o masculino. E especialmente quando não há uma grande relação de causa e efeito, ou quando não tem essa importância tão extraordinária, mas a pulsão afetiva do coração feminino às vezes a leva a procurar uma coisa até achar. E até o custo hora não justifica o investimento, mas o imponderável afetivo fecha a conta sem dar explicações a ninguém. É assim. E Jesus fala com essa linguagem o tempo todo, para que a gente veja.
O semeador saiu a semear e vai jogando semente. O que aconteceu com as sementes? Tudo dele é uma projeção para a gente ver. É maravilhoso a gente saber que a vontade de Deus é que a gente enxergue, que a gente veja. E é por isso que Jesus fala com esse imagery, com essa construção imaginária tão extraordinária para ninguém esquecer mais o que ouviu e todo mundo se enxergar no que ele disse. Bom, hoje eu quero falar nos versos 45 e 46 dessa sequência de projeções, de curta-metragens de Jesus. São curtas. Olha essa curta aqui de Jesus. O reino dos céus é também semelhante a uma pessoa, um homem, que negocia e procura boas pérolas. O reino dos céus é também semelhante a uma pessoa que negocia, que passa a vida procurando valores e significados, que passa a vida tentando lucrar alguma coisa da existência ou fazer a existência nos remunerar de alguma forma. O reino dos céus é semelhante a uma pessoa que negocia. Procura e negocia, negocia e procura. Ou seja, o que existe aqui é uma pulsão que leva essa pessoa tanto a procurar quanto a negociar, tanto a negociar quanto a procurar boas pérolas. Ele carrega aquela febre do desejo de encontrar as melhores pedras, as melhores pérolas. E eu acho extraordinário Jesus trazer uma imagem dessa para dizer que o reino de Deus se assemelha a um homem que negocia e procura boas pérolas. O pessoal que trabalha com mineração e esse tipo de prospecção entende essa parábola muito, muito bem. Porque existe, se desenvolve no coração de quem procura alguma coisa, e aqui no caso, pedras preciosas, se desenvolve um estado febril, a ponto de se designar isso como a febre do ouro. É um estado delirante que faz o indivíduo sair e empreender qualquer negócio por aquilo que ele procura, e ele procura aquilo que está sempre além do que ele acha. E ele procura algo que está sempre além do que ele acha, de modo que a boa pérola nunca é encontrada. Ele anda num estado de insatisfação frequente. Toda vez que ele acha algo melhor, isso só o projeta para diante, porque no coração ele sabe que deve existir algo para além disso que foi o melhor encontrado até agora. O reino dos céus é também semelhante a uma pessoa que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor,
E ela procurava e negociava, portanto, havia dentro dela a expectação por encontrar aquilo que tinha valor incomparável, provavelmente até valor indesignável, imponderável. Tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que possuía. Tudo que ele já tinha coletado, armazenado na vida. Todos os tesouros, todas as pedras de outro jaez, boas, mas inferiores, interessantes, mas menores, bonitas, mas não tão valorosas quanto essa, incomparável, de um valor indesignável que ele encontrou, a ponto de fazê-lo vender tudo que tinha amealhado até então na existência, para ter meios, para ter recursos de comprar aquela pérola, aquela preciosidade incomparável, de valor inominável, sem preço. Ele encontrou sem preço e vendeu tudo para comprar o sem preço. De modo que o que ele comprou era sem preço, de tal forma que tudo que ele vendeu era pouco, perto do que ele adquiriu. E Jesus diz que o reino dos céus é assim. Eu conheço gente que é do reino dos céus a vida inteira. Gente que passou a existência procurando significado, sentido, pérolas de grande valor, sabedorias, valores interiores espirituais. Gente que passou a vida inteira nesses quests de encontro com o que faz sentido em suas existências. Você sabe perfeitamente do que eu estou falando. A vida toda. É gente do reino dos céus que não sabe ainda, que ainda não encontrou a pérola de grande valor, mas eles são pessoas do reino. São pessoas da transcendência, são pessoas em busca do inexprimível, do indesignável, do imponderável. São pessoas em busca do sublime. São pessoas que querem mais do que tudo que já acharam sempre. Eu conheço a minha vida inteira e acho que Deus me deu o dom de enxergar esses filhos do reino dos céus antes mesmo que eles tenham encontrado a pérola de grande valor, ou seja, de já perceber desde cedo e desde antes como eles já andavam nessa trilha menos percorrida, como disse o Scott Peck, nessa trilha chamada por Jesus de caminho estreito, procurando sentido, procurando razão, procurando significado, procurando validação existencial, sentido para existirem. São pessoas do reino que não sabem ainda, que ainda estão procurando, estão negociando, algumas estão ainda até barganhando, sem saber que é de graça. Aí você diz: como é de graça? Se a pessoa tem que vender tudo quanto tinha para comprar, vai vender o que tem valor quantificável para ter acesso àquilo que tem valor imensurável
só qualificável, mas não quantificável. Portanto, é de graça. O quantificável é existentemente pequeno porque é mensurável. O imponderável, o inqualificável é eterno, porque não é mensurável, dá para entender que é de graça, que é de graça. E tem mais, para quem vinha procurando encontrar esse significado, encontrar essa razão de ser, o encontrar isto é priceless. Não tem preço, não tem valor, é inavaliável, não entra em nenhum leilão, não entra em nenhum leilão, não é passível de ser objeto de uma tarjeta com preço, porque é o reino dos céus, é a pérola de grande valor. É a pérola para além de tudo. Por isso eu tomo a minha cruz e sigo com ele. Por isso, os mandamentos dele não me são penosos. Por isso, vender, abandonar, largar, qualquer coisa, ou quem quer que seja, pela alegria desse encontro, é completamente natural e compreensível. Só não entende quem nunca conheceu a alegria de encontrar Deus assim, de encontrar Jesus assim, de encontrar a alegria e o significado e o sentido do Evangelho e da razão de ser para existir na história e ser, absolutamente ser na eternidade, para além da verificabilidade com a qual se verifica as coisas existentes. Eu serei em Cristo, eu serei em Deus, para além da verificabilidade. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, quem puder entender, me entenda. Vendeu tudo quanto possuía para comprar aquela pérola de grande valor, para ter acesso a essa maviosidade do Evangelho. É um tesouro, não é? É um tesouro, você não acha? É um tesouro. Você poder dizer quem é que vai me acusar? Quem é que vai me condenar? Quem é que vai me separar do amor de Deus em Cristo? Quem? E não encontrar ninguém? Que tesouro! Que valor extremo! Você crê e, portanto, vem a crer que existe vida eterna, que quando você morrer, você segue pela graça de Deus, não numa sucessão infinita de experiências em outros mundos, não. Você se torna imediatamente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus e passa a ser imediatamente, absolutamente semelhante a quem Jesus se tornou, ressuscitado de entre os mortos, glorificado e pleno, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A expressão exata do ser de Deus.
Eu vou me tornar assim, essa é a promessa. Vou me tornar semelhante a Ele, porque eu verei como Ele é o que está escrito. Eu vou me tornar, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a compreensão, essa é a pérola de grande valor. Meu Deus! Olha só o que eu encontrei. Vale a pena abrir mão de qualquer coisa para ter acesso a essa graça na qual estamos firmes. Você me entendeu? Ah, Senhor Jesus, eu te peço que essa parábola da vida, parábola do reino dos céus, parábola do sentido de ser, do sentido para viver, essa parábola da alegria, do significado, essa parábola do prazer indizível de ter encontrado aquilo que se buscava a vida inteira, que se negociou a existência toda, até que um dia a gente encontrou. E daí para frente, para ter esse acesso, tudo mais se transforma em refúgio, em adubo da história para chegar nesse dia e nessa hora, para que isso, que é o nosso sentido, enfim acontecesse. Eu peço que as pessoas entendam, compreendam do que se está falando, de quem se está falando e do que pode acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Coisa boa é ter encontrado essa pérola de grande valor.